Eu acho que agora vai chamar mais ainda a atenção das pessoas para elas entrarem. Com certeza, com certeza. Com esse título, a gente está ao vivo falando nisso, acabamos de ir. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou aqui com a Adriana. A gente estava aqui já trocando altas ideias sobre a vida, sobre o trabalho, então estamos aqui ao vivo agora. Adri, eu convidei você porque você, pelo que a gente se conhece, me contou sobre a sua transição, sobre a sua jornada. Como vocês podem ver lá Hum, no título, já a Adriana foi engenheira química há mais de 20 anos e depois fez essa transição para as terapias integrativas e trabalha com muitas ferramentas e tem um trabalho bem estruturado que alcança muitas pessoas dentro e fora do Brasil. Então eu pensei em trazer ela hoje para conversar um pouco sobre essa sua trajetória e compartilhar tudo o que aprendeu, porque realmente tem muito para poder compartilhar que pode ser bom e útil para todo mundo. Então, Adri, bem-vinda, pode se Obrigada. apresentar, se conectar e vamos já com as perguntas depois. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho da minha vida, da minha trajetória, desse meu caminho, né? É, realmente é um caminho lindo, eu costumo dizer. Lógico que, como todo caminho, a gente tem os seus obstáculos, isso faz parte da vida, mas é um caminho que eu tenho trilhado com muito amor, com muita entrega, com o coração, e eu espero que contribua um pouquinho, né, com vocês. Então é um prazer. Bom, Com certeza. como o David já disse, eu por mais de 20 anos, né, fui engenheira química, trabalhei em grandes empresas, tive oportunidade de fazer especialização, fiz especialização fora do Brasil, fiz MBA, enfim, uma trajetória normal de qualquer profissional, né? Trabalhei mais de 16 anos na Votorantim, uma grande empresa aqui no Brasil, e foi uma trajetória linda. Eu digo que eu comecei como trainee no chão de fábrica, aprendi muito e com o meu caminhar eu fui crescendo, né? Essa área eu trabalhei muitos anos na área de celulose e papel, fabricação de celulose e papel. Então é uma área que a gente praticamente é uma fábrica que roda 24 horas, então é uma rotina bastante intensa, né? E que eu gostava muito de atuar nessa área. Mas em algum determinado momento, alguma coisa começou a não ir tão bem, né? Eu acho que a gente acaba se entregando muito no trabalho e nessa nossa entrega, às vezes a gente acaba esquecendo um pouco da gente, né? E aí, depois desses 16, 17 anos crescendo, eu cheguei a trabalhar junto com a presidência em São Paulo, trabalhei em duas fábricas diferentes e depois eu fui trabalhar em São Paulo. Lá eu comecei a desenvolver uma enxaqueca crônica, uma dor de coluna muito forte. Uhum. E, e nessa época eu falei, bom, tem alguma coisa que não tá legal, né? Deixa eu tentar entender o que tá acontecendo. E fui no médico e fiz exames. E aí não deu nada. E aí a médica falou assim: olha, eu acho que é estresse. Você tem trabalhado muito? Como é que tem sido isso para você, né? E aí eu falei, olha, realmente, acho que aqui dentro tem alguma coisa que não tá legal, né? O lado engenheira, né? Que as pessoas costumam dizer que é um pouco mais quadrado, né? Digamos assim, Uhum. começou a despertar para o sentir, né? Eu saí Uhum. um pouco daqui e comecei a vir para cá, né? E eu falei, olha, eu preciso entender o que está acontecendo. E aí que eu comecei a fazer algumas terapias, num primeiro momento para entender o que estava acontecendo comigo, depois, num segundo momento, eu achei legal e quis estudar um pouco mais a fundo, né? Mas até Uhum. então eu não tinha muita ideia de virar terapeuta, né? Uhum. E aí acho que começou a casar algumas coisas nesse meio do caminho aí, né? Eu já estava há muito tempo, eu já não estava tão feliz com aquilo que eu estava fazendo. É, na época eu já estava querendo. Eu já tinha tido meu primeiro filho, fazia muito pouco tempo, e ele estava com 2 anos de idade, e eu queria ter mais um filho, e eu falava
Então, nessa minha vida de trabalhar muito, né? Eu lembro que teve uma situação bem específica que aconteceu que começou a me desencadear essa questão. A maternidade foi uma delas. Uhum. E eu lembro que um dia minha mãe me ligou e falou assim: Ai, Adriano, o Felipe tá andando. Começou a andar. Aí eu, no telefone, falei: Então, eu não vi, né? Ah, Eu não tô lá, né? Então acho que casou. Eu tive meu primeiro filho, essas coisas de não estar tão próxima dele, porque eu trabalhava muitas horas por dia. É, nessa época eu morava em São Paulo, meu marido morava em Piracicaba, então a distância, então basicamente. distante, né, 160 quilômetros, filho pequeno, a gente separado, então eu comecei a rever mesmo a minha vida, né, o que que eu quero, né, então um certo dia eu cheguei pro meu chefe e falei para ele, olha, eu acho que eu não quero mais, né, aí meu diretor falou assim, como assim? Mas você, né, Uhum. cresceu tanto aqui, tem tantas. E a gente estava num momento de ter fusão da empresa. Não, fica aqui mais um tempo, vai ter a fusão agora, vai, né? E aí eu, aquele medinho, né, David, porque a gente quando tem algo seguro, você fica naquela dúvida, eu vou ou não vou, né? Sim. E aí eu falei, bom, tá bom, vou esperar mais um ano. E aí esperei mais um ano. E as coisas se movimentando mais ainda de uma forma que para mim não estava legal. Bom, se Uhum. passou esse um ano e realmente eu me desliguei da empresa e fiquei ainda por um ano buscando o que eu queria fazer, né? Ainda buscando terapias para mim, me melhorando como pessoa, me trabalhando, né? E eu abri um negócio, eu abri uma Ah, empresa dentro da área da engenharia. Eu montei um negócio na área de engenharia uhum. ainda. Ainda Eu estava empreendi. atraída É, por aquilo. isso. Eu empreendi, mas empreendi ainda dentro da minha área, né? Uhum. Inclusive, essa empresa hoje ela tem 8 anos. Ela Oh, existe ainda. esse aqui é, entre aspas, um clássico, né? Eu lembro que também, depois que saí do meu emprego, a primeira empresa que estava recriando já na hora era relacionada a algo parecido que estava fazendo antes. Só que depois tomei, aqui eu vou compartilhar, fui fazer uma sessão de ayahuasca e eu estava lá já indo para os Estados Unidos, tinha passagem comprada para entrar de novo nessa vibe startup e tudo, fiz essa sessão de ayahuasca. Falei, não, não é isso aqui. Nossa, chorei um horrores naquela sessão, entendendo que não era pra lá, mas enfim, era bem essa coisa, a gente traz ainda aquela energia, né, basicamente. Eu lembro, o David, que quando eu me desliguei da empresa, não deu um mês, eu recebi 2 propostas de Ah, pessoas que me conheciam, de outras empresas, que ficaram sabendo que eu me desliguei e me fizeram um convite para trabalhar com eles. uhum, E aí eu lembro que falei, gente, será que eu tô fazendo a coisa certa, né? Aquele medinho, né? sim. Será que eu. Não, ai, aí eu falei pro meu marido, olhei pro meu marido e falei assim, então, será que não é melhor eu ficar mais um tempo, né? Aí eu lembro que meu marido olhou pra minha cara e falou assim, você sabe o que você quer. Uhum. E não é mais ficar no mercado, né? Siga o seu coração. E aí eu falei, ai, né? Aí tirei aquele peso e eu falei, tá Uhum. bom, então eu vou empreender dentro de algo que eu acho que é legal, mas ainda era na minha área, né? E eu empreendi com essa empresa e fiquei com essa empresa, na direção dessa empresa, por mais 4 anos, né? Uhum. E aí, e eu investindo nas minhas terapias. Uhum. Aí, um certo dia, eu ainda na minha empresa, né? Uma amiga, uma conhecida, que mora em São Paulo, me mandou um WhatsApp falando assim, Adriana, você não quer me atender? Eu falei, como assim atender? Atender o quê, né? Ué, você tá fazendo um monte de terapia aí, um monte de curso, você fez Theta Healing, você fez, tá fazendo alquimia, tá fazendo constelações familiares, então, né, pega eu como cobaia aí. E ela já fazia terapia, mas as terapias mais convencionais, né? E ela falou, olha, eu quero mudar, eu quero tentar uma coisa diferente, enfim. Eu falei, tá bom, mas você tá em São Paulo, a gente vai ter que fazer Skype, né? Uhum. Ah, tá bom, tá ótimo, vamos fazer.
você atende Teta Healing por Skype? Eu falei, então, Vamos não, testar. mas vamos testar isso, né? E foi assim que começou. Eu atendi essa minha amiga, Aham. e surtiu um resultado para ela, e ela já me indicou um amigo que trabalhava com ela, e aí eu falei, então, durante um ano ainda eu fiquei nessa, atendo, não atendo, só pessoas conhecidas, ou só indicação, né? Uhum. Só que a coisa começou a criar uma dimensão que eu falei, então, e agora? Né? Como é que eu Uhum. faço? Continuo nessa jornada? Será que realmente a terapia é para mim? Não é? Fiquei na dúvida. Tive um ano aí de briga interna, né? O lado da Uhum. engenheira, como assim uma engenheira química que virou terapeuta, né? Não faz muito sentido, né? Mas enfim. E a coisa começou a criar uma dimensão. Aham. E o mais interessante, David, que foi assim, eu já tinha uma sala aqui, né, que eu usava, eu adequei ela, porque eu falei, bom, eu atendi à distância, mas, né, o meu negócio vai ser atender presencial, né? Uhum. Acho que é o que vai. Montei um espaço, e o que que aconteceu? Começou a vir cliente online para mim, Uhum. indicação. Eu comecei a atender gente norte, sul, sabe? Sudeste, oeste, né? Aí tive clientes que pediram para eu atender, eu atendi gente na Austrália, atendi gente na Aham. Espanha, atendi gente nos Estados Unidos. E aí isso começou a criar um movimento que eu falei, então, vou dar força para isso ou não vou dar, né? Aham. Eu lembro que eu estava no meu último módulo de formação de constelação com o meu professor, com o Peter Spelter, quem conhece ele, né? Um alemão, Aham. ele, né? E eu virei para ele e falei assim, Peter, eu tenho uma dúvida do meu negócio profissional de terapia, porque parece que na minha cidade, e na minha cidade parece que era devagar, não acontecia aqui, sabe? Aham. Eu falei, e agora? Né? Eu falei, parece que na minha cidade as coisas vão devagar. Aí ele virou para mim e falou assim, e fora de lá, vai? Eu falei, vai. Eu falei, então tá tudo certo. Você vai chegar aonde você precisa chegar. Quem precisar de você, você vai alcançar. E aí eu falei, poxa, acho que é isso. Então Uhum. eu vou Legal. começar a colocar energia e fazer as coisas acontecerem. Então, Uhum. posso dizer que de 4 anos para cá que eu realmente assumi esse papel nas Uhum. minhas mãos e realmente hoje eu sou uma terapeuta integrativa. Com Legal. muita gratidão, né? A meu lado engenheira química, que eu já falo que a engenharia química já é uma alquimista, É mesmo. né? Já tem isso muito forte e eu acho que as coisas, quando a gente realmente coloca a energia, as coisas começam a acontecer, se realmente é isso que é o seu propósito, né? Se esse Uhum. é o seu caminho, né? Absolutamente. Bem interessante, Adri. É bem legal. Acho que pegaria três pontos e já depois fazer um gancho na próxima pergunta. Bem legal ver como, primeiramente, foi um percurso pessoal. Não foi já lá querendo sair para atender, mas foi tudo despertado pela busca pessoal. Também me identifico muito com isso aqui. Também a minha busca na terapia começa a nível pessoal e depois cada vez mais se torna algo profissional. Sim. E depois é bem interessante essa questão também do primeiro cliente, né? Basicamente veio espontaneamente porque você já falava sobre isso, compartilhava sobre isso, estava se tornando no seu próprio círculo social uma referência a respeito disso. Isso é um outro Sim. elemento essencial, né? Porque se a gente não se afirma de alguma forma dentro do seu próprio contexto social, não necessariamente como profissional, mas como alguém que está fazendo isso, está trabalhando com isso, então tem timidez ou vergonha a respeito dessas questões, não vai ter Uhum. muita força depois para espalhar isso aqui fora, porque falta ainda aquela autoconfiança que vem só da gente se sentir bem enraizado no próprio círculo social, né? E Sem dúvida. depois também essa questão de trazer com você toda a sua bagagem também de engenheira, sem rejeitar, e todos esses elementos trazem realmente muita estrutura ao seu trabalho. Eu acho Sim. muito legal, então, pensar um pouco nessas questões com quem está assistindo, né? Quanto vocês estão se colocando, estão se expondo, estão compartilhando dentro do próprio círculo social de vocês,
quanto vocês estão rejeitando ou acolhendo, se empoderando, né, de tudo que fizeram até agora, que são elementos Sim. essenciais, né, para o sucesso. E depois, pegando esse aqui, o gancho agora para chegar no momento em que você está atualmente, que é esse momento do empreendedorismo, começando com o que a gente estava falando antes, né? Às vezes parece que o trabalho nunca acaba, tem tarefas infinitas, então a gente precisa ser muito bom a se equilibrar. Como que estão fluindo agora as coisas? Está passando por muitas mudanças, né? Então compartilha um pouco. Então, na verdade, quando eu comecei, né, Davi, eu não tinha a menor ideia de como é que isso ia acontecer. Aham. Primeiro porque eu fui para uma área que eu não imaginava, então a coisa começou a acontecer, e aí as coisas, conforme elas foram acontecendo, eu fui experienciando as coisas, né? Uhum. Eu falo que não existe uma receita de bolo para todo mundo. Não. Eu costumo, inclusive, falar isso para os meus clientes. Eu falo, olha, as pessoas perguntam para mim assim, como é que você trabalha? Qual técnica que você aplica primeiro? E eu falo, Uhum. gente, olha, eu trato cada cliente como um cliente único. Não tem uma receita de bolo. A gente vai conversar, eu vou entender as suas necessidades e aí a gente vai começar a fazer o trabalho, né? E eu acho que no trabalho de terapeuta também eu deixei isso muito acontecer dessa forma. Eu Uhum. fui meio que sentindo e fui fazendo. Sim. Lógico, como todo mundo, os medinhos, as borboletas do estômago, né? Aham. Isso faz parte. Mas eu sempre tive uma coisa que eu acho que é muito importante, e isso é uma dica que eu dou para qualquer um que está começando, inclusive, né? Eu fui uma pessoa sempre de fazer aprender alguma coisa e já colocar em prática. Porque Uhum. eu vejo, e eu atendo alguns terapeutas, que a grande dificuldade deles é qual? É sim, botar um título para ela. Eu sou Teta Healer, eu sou consteladora, eu sou. Uhum. Falei, não, eu sou Adriana, terapeuta integrativa. As ferramentas são, como o próprio nome diz, ferramentas que Sim. eu utilizo, né? Mas é, quando eu comecei a aprender essas ferramentas, eu já comecei a colocar em prática. Por quê? Aquilo que você não coloca em prática enferruja. Sim. E as pessoas têm que entender que é a prática que vai trazer, né, a perfeição. Exatamente. Praticar, praticar, atender, 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 atender. Uhum. Então, eu falo para as pessoas, tem pessoas que chegam para mim e falam, eu já fiz isso, sei lá, 10 cursos. Qual que você aplica? Nenhum. Como assim? Uhum. É bem comum isso aqui, né? É bem comum. Isso é bem comum. Então, o ensinamento que eu tive foi, tá bom, eu aprendi teta healing, vou fazer teta healing, teta healing, teta healing, teta healing. Aprendi alquimia, vou atender, vou atender, vou atender, vou atender. Uhum. Eu lembro que na alquimia, é, no primeiro módulo de 6 meses que eu já tinha feito, eu já tinha cliente. Eu já metia cara, Aham. né? Mas será que poxa, será que, né, eu vou atender tão bem como o Joel Aleixo, que é Mestre. o meu grande mestre? Aham. Não, mas eu vou fazer o meu melhor com isso, né? Claro. Então, então acho que isso é uma coisa, David, que eu falo para as pessoas: comece a fazer. Você não vai ser o mestre no primeiro, no segundo, no terceiro, mas depois de 100, 200, 1000 atendimentos, Sim. você vai E estar muito bom. isso é fundamental, realmente, o tempo de voo. Não tem como fugir disso aqui. Não, não tem. Quanto mais atendimentos, quanto mais a gente se torna confiante a respeito da nossa própria técnica, da nossa própria Sim. capacidade, da nossa própria habilidade também de lidar com clientes, não só do ponto de vista terapêutico, mas também do ponto de vista de negócios. Então, Sim. aprender a cobrar, aprender a negociar, aprender a acompanhar a pessoa, né? Receber Sim. os pagamentos, são todas coisas bem práticas que se a gente não atende, não, Sim. não funciona, né? Eu tenho aquelas tirinhas que aparecem em Facebook de vez em quando, que eu amo, tem uma que eu amo. Então é assim, tem o mestre e tem o Uhum. aprendiz. Aí o aprendiz chega para o mestre e fala assim, mestre, como é que eu faço para ter sabedoria? Né? Aí o mestre está lá numa posição zen, assim, meditando, ele abre o olho e fala pro aprendiz assim, experiências. Uhum. Aí, né? Mestre, como é que eu faço para ter experiências? Aí o mestre abre o olho e fala assim: boas escolhas.
Aí, então é isso, né? Mestre, como é que eu faço para ter boas escolhas? Aí o mestre abre o olho e fala assim, má escolhas, né? Aham, Então, o que eu quero dizer é que, assim, ao longo da nossa caminhada, nem tudo que a gente faz vai dar certo ou vai uhum. ser da melhor forma possível. Você vai ter que fazer novos caminhos, né, novas escolhas. Então, é a gente se dá o direito de saber que algumas má escolhas, alguns tropeços, eles fazem parte, né, para que você chegue ao que você quer, que é a sabedoria. Sim, exatamente. Fazem parte e são elementos essenciais quando a gente quer traçar o nosso próprio caminho, né? É bem legal Sim, que a gente está conversando sobre isso, porque me veio de conectar com aquilo que a gente estava conversando antes dos quatro compromissos, né? Faça sempre o seu sim, melhor. Às vezes o nossa, nosso melhor é a tropeçar. Mas se a gente não se dá a possibilidade de fazer isso, não evolui. Eu percebo isso aqui muito na minha caminhada, pela trajetória que eu fiz antes de começar a trabalhar como empreendedor. Eu estudei direito, né? Então, uhum, a ideia do direito é que você estude todo o manual, saiba todo o código, chegue na prova ou no momento do trabalho já sabendo tudo. sim, Não tem essa mentalidade, cara, vê aí como que vai e depois corrige. Não, vai com tudo. E isso me travava muito quando comecei a trabalhar como empreendedor, porque eu tinha uma atitude, uma abordagem que era muito perfeccionista. A prática, aos poucos, me ensina a valorizar cada pedacinho que eu consigo entregar, a valorizar cada erro, porque traz sempre muito aprendizado. Está me ajudando também a ter mais equilíbrio emocional a respeito disso, porque às vezes o erro chega que nem um soco no estômago, né? A gente é sim, completamente, né, sim, sim. desabalado, mas ajuda muito, muito a evoluir e também torna esse processo de empreendedorismo um processo terapêutico, de autoconhecimento, né? Sim, sim, sim. Então, eu acho que é isso mesmo que você falou, do perfeccionismo, né? Eu vejo muitas pessoas se limitando antes de tentar. Eu lembro que Uhum. a primeira vez que eu fui fazer um vídeo, eu olhei e falei, meu Deus! Eu tinha feito, escrito tudo que eu ia falar, e Uhum. aí quando eu fui começar a gravar, eu olhava para o que eu tinha escrito, eu não conseguia gravar. Aí eu falei, não, para mim não funciona, eu vou ter que ligar a câmera aí e Aham. começar a falar, né? Ah, Sim, vai ser a melhor iluminação, a melhor câmera? Não sei, mas se eu não começar a fazer, eu vou sempre trazer desculpas. sim, Então a gente tem que 100%. tentar. É. 100%. Esse aqui, inclusive, é uma dica que dou muito para os meus clientes quando eles me pedem questões de gravar, fazer vídeo. No começo, eu tento sempre trazer menos técnicas possíveis, porque se a pessoa ainda não chegou no nível desse, aceitar como ela aparece, aceitar o tom da sua voz, falar de forma espontânea, cada regra a mais que eu coloco, eu estou colocando uma pequena barrinha para ela sustentar nas costas, Sim, que vai só deixar sim, tudo mais complexo. sim. Então, é bem legal ouvir isso aqui de você e também essa percepção sobre o perfeccionismo, né? Porque uma pergunta que eu queria te fazer, você olhando como terapeuta, né? Então, por ser terapeuta e ter passado por isso, e também com olhar terapêutico para quem faz isso, para quem tem mil cursos e não aplica. O elemento essencial, o que causa essa trava na tua percepção? O que tem por trás desse perfeccionismo? Eu acho que tem por trás é que você quer ser o melhor logo na primeira vez que está fazendo aquilo. É o Uhum, você ser muito crítico consigo próprio. uhum, Porque eu tinha essa característica, já que eu trazia isso muito enraizado, de querer fazer muito bem. Mas, por outro lado, eu tenho uma característica também de me jogar muito nas coisas. uhum. Então, de uma certa forma, isso equilibrou e não me impediu de ir. Mas as pessoas que são extremamente críticas consigo próprio, né, muito perfeccionista, elas não conseguem. Porque ela Exatamente. vai gravar o vídeo, ela vai olhar e meu nariz não tá bom. Uhum. Ai, a minha voz tá muito ardida, sei lá. Por exemplo, eu, né, como filha de bom italiano, eu falo com as mãos, eu falo alto, mas isso é a Adriana.
né? Não faz parte. faz parte de mim. Exatamente. É o que os teus clientes gostam mais, inclusive. Então, às Exatamente. vezes a gente E no vídeo quer parecer mais perfeito do que não seja nos atendimentos, mas por quê? Né? sim. E eu acho que você falou uma coisa que é importante aí, David, que isso também é uma coisa que as pessoas precisam entender. E que eu tenho isso muito dentro de mim. Quem vai se conectar a você não vai se conectar a mim. Uhum. O que eu quero dizer? A pessoa que se conecta a você, ela se conecta porque ela se identifica com você, que ela gosta de você, Sim. né? É o seu jeito, né? E eu tive um problema, e isso aí talvez é uma dica para quem está começando, lá atrás, que eu tive bons mestres, né, no meu caminho. Em um determinado momento eu comecei a me comparar com eles. Uhum. Que é nunca, né? E eu falava, gente, mas não dá para ser igual, porque aliás, eu nunca vou ser igual, Uhum. porque são dois seres humanos completamente diferentes, com modelos de mundos diferentes, com jeitos diferentes. Então, quem eu tenho que ser? Eu tenho que ser a Adriana, Uhum. né? Então, eu falo assim, hoje a minha forma de atender é uma forma muito minha. Hoje tem a minha cara, o meu jeito, né? A minha forma que eu identifiquei, né? Experienciando Uhum. atendimentos, né? E vendo o que funcionou, o que não funcionou, acho que é mais desse jeito, afinando isso. E isso requer um tempo, uma caminhada, né? Eu até brinquei ontem com uma cliente minha, eu falei assim, olha, entenda, quando você planta a semente, já não nasce uma árvore com fruto. Você vai botar Uhum. semente, você vai pôr água, vai pôr no sol, né? Vai ter que esperar um tempo, aí ela começa a sair, começa a crescer, né? Tudo é assim. É sim, é sim. E tem gente que quer para ontem. Não, não dá para ser para ontem, né? Ah, Eu tive uma experiência muito interessante. Eu encontrei uma pessoa que ela trabalha com uma das técnicas que eu trabalho. E aí ela falou assim para mim, viu, mas você consegue atender com essa técnica? Eu falei, sim. Ela falou assim, mas você consegue cobrar? Porque é muito caro. Aí eu falei para ela assim, sim. Aí ela falou assim, eu falei para ela e falei assim, você utiliza a ferramenta em você? Né? Ela, às vezes. Eu falei, bom, talvez se você utilizasse em você, você veria quanto realmente ela é efetiva, o quanto realmente ela transforma, né? Você ia se ponderar e saber o quanto que ela transforma, e aí você seria segura para poder cobrar sim. pelo seu trabalho, Porque né? além de ter experimentado isso pessoalmente, também se transformou, já que funciona, né? Sim, né? Então eu falo assim para as pessoas: poxa, experimente em você, utilize em você, né? Vai atendendo as pessoas. No começo talvez você não vá cobrar um preço de mercado, um valor de mercado, mas Uhum. conforme você for se empoderando, você tem um caminho a ser seguido. Sim, Não é sair do ponto A para o ponto B e dar um salto quântico, né? Pronto, sim. tô aqui, né? Uhum. Algumas coisas requerem um caminho. Requer, Então requer. então eu falo para as pessoas, olha para isso, né? Respeite também o seu tempo, faça o Sim, seu melhor. faça o melhor. E aqui entra muito legal o conceito realmente do caminho e da importância de enxergar esse processo de construir um trabalho terapêutico como uma jornada mesmo. Uhum. Não tem como fazer do dia para a noite. Quando faz Não, do dia para a noite, usualmente vão faltar algumas bases, sim, porque é o crescimento é muito rápido que não traz uma estrutura, então não se sustenta, faltam os aprendizados de como funciona aquilo para se tornar sustentável. Às vezes a gente se carrega de muitas coisas nas costas para querer crescer muito rápido, mas não consegue sustentar aquele ritmo. Enfim, tem vários componentes, então acho que esse aqui é um outro elemento muito importante aqui da jornada, do tempo das coisas. E aqui vamos, né, tendo que nos conectar mais com a natureza mesmo, interna, do, externa, e olhar para isso, sim, né, com uhum, essas lentes, que você tem uma sim, coisa que está faltando ultimamente, é uhum, exatamente essa conexão com os tempos sim, divinos, né, como se fala no Theta Healing também, né? sim.
E aí, respondendo a sua pergunta inicial, que eu dei uma volta, né? Como é que eu tô nesse momento, né? A coisa foi criando corpo, eu cresci, um ponto que hoje eu preciso, eu tô nesse momento parando, até o David está me ajudando um pouco nisso, de olhar para dar um próximo passo aí, né? Porque atendendo individualmente eu tenho um limite, eu tenho os trabalhos com a constelação familiar em grupos todo mês, né? Há 2 anos já. Mas o que mais, como é que eu faço para alcançar mais pessoas? Então, eu tenho uma vivência que eu faço aqui, eu fiz uma no primeiro semestre, vou fazer agora no segundo, tem os grupos da constelação, mas o que mais eu posso fazer? Então, eu estou num momento de olhar para isso e estar revendo esse meu próximo passo, né? E isso a gente só consegue fazer, né, David, realmente fazendo o caminho, né? Exatamente. Então, chega uma hora que você vai crescendo de uma forma não muito tão ordenada, e Aham. aí é um momento que você tem que parar, olhar, bom, agora eu preciso meio que me organizar para ver Sim, como é que eu sim, vou sim, fazer para sim. dar conta de tudo isso, né? Absolutamente. Um crescimento mais na intuição e depois, é que nem as fases da lua, né? Ah, vai expandindo, Sim, depois sim, vai dando uma minguada, limpando um pouco o que não serve, isso, replanejando. É isso, muito bom isso isso. aqui. Bom, pessoal, aqui estamos chegando no nosso tempo, já deu uma meia horinha de papo bem intenso, acho que colocamos muitos conceitos. Então, Uhum. sinto que podemos fechar aqui a nossa conversa. Adri faz parte do grupo, então fiquem à vontade também de compartilhar lá embaixo nos comentários como está sendo essa experiência de terapia para você, de trabalhar com terapia, em que fase vocês estão, quais são os desafios. Eu vou ser bem feliz de ler, de responder, de engajar, se puder ajudar com qualquer coisa. E a Adri também vai estar acompanhando, então fiquem à vontade. E Adri, muito obrigado pela participação, espero que você também tenha curtido esse bate-papo. Se quiser fazer algum convite, alguma conclusão, fique à vontade. Não, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder estar compartilhando, porque que é algo que eu acredito, né? Eu acredito que é só a gente contribuindo com o outro, com aquilo que a gente é, com a nossa vivência, é que isso retorna para nós também. Então, nós estamos hoje num momento, né, de um caminhar de consciência, né? E a gente tem que compartilhar com as pessoas, trocar com as pessoas. Eu acho que isso é muito rico. É uma oportunidade única que a gente tem, né, de poder fazer com que o planeta evolua, né? Uhum. Não é só eu, né? Somos nós, né? Sim. Somos um. Então acho que esse é o caminho e eu me coloco à disposição de todo mundo aí, se eu puder contribuir de alguma forma, vocês podem estar me escrevendo, enfim, a gente vai trocando. E agradecer você, David, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando e trazendo um pouquinho da minha história. Um prazer, Adri. Eu que agradeço e agradeço também vocês que assistiram até agora. Quem vai assistir depois, mesmo assistindo depois, comenta, entra em contato. A gente está aqui para se ajudar uns com os outros, criando esse movimento, mais conexões. Então, vamos nos ajudar uns com os outros Sim. mesmo. Obrigado, Adri. Então, vou terminar lá e vou Obrigada a você. fechar. Um abraço para todo mundo e ótimo resto do dia. Tchau, gente. Obrigada.